Olá, bem-vindo à nossa aula de geografia. Nós vamos falar sobre a água e o solo, ok? A água e o solo. Você já sabe que a água é um recurso natural essencial para a vida de todos os seres vivos. Com a água doce é possível abastecer as casas, cultivar alimentos e transformar elementos naturais em produtos industrializados. Então, você sabe que a água ela é muito necessária, ela é muito importante para o nosso dia a dia, né? É possível afirmar que não existiria vida sem água? Realmente é possível afirmar. A gente afirma mesmo que não existiria vida sem água. Se não existir água, não vai ter vida, né? Pois ela está presente em todos os seres vivos. O corpo do ser humano, por exemplo, ele tem a sua composição aproximadamente 70% de água. Então, nosso corpo ele necessita de água realmente. A gente precisa beber a água, é tanto que os médicos recomendam que você beba 2 litros de água por dia, no mínimo 1 litro de água, porque o nosso corpo ele realmente precisa de água. A gente gasta muito, né? A nossa água do nosso corpo, do nosso organismo, a gente se movimenta, a gente pratica esporte, a gente anda, a gente fala, a gente come alimentos, então o nosso corpo ele realmente vai se desgastando e ele precisa de água. Sem água não existiria vida na Terra, realmente sem água não existiria vida na Terra. As plantas precisam de água, a gente precisa de água para lavar, cozinhar, para uma série de atividades dentro da nossa casa a gente precisa de água, mas também tem as indústrias que precisam da água para poder fazer os alimentos industrializados. Tem também os agricultores que precisam da água para poder fazer os plantios, as suas plantas. Então a água é necessária para tudo na nossa vida. E a água também é utilizada para quê? Para energia, nossa iluminação da nossa casa, dos eletrodomésticos, de tudo que a gente utiliza, precisa da água, porque a água ela é utilizada na hidrelétrica para fornecer energia. Então a água é um fator muito importante na nossa vida. Sem água a gente não consegue viver. E o solo? O solo é um recurso natural tão importante quanto a água. É a camada mais superficial do planeta Terra, que sobre ele a gente anda, cultiva alimentos, cria animais, extrai recursos minerais, erguemos moradias e outras construções. Você pode observar que no solo, o solo a gente precisa dele para tudo. A gente coloca uma casa, constrói uma casa para você morar, a sua casa que você mora é em cima do solo. A fruta que você come, ela vem do solo, foi preciso que o agricultor plantasse para você comer aquele seu alimento. Então o solo ele é tão importante como a água, quanto a água. E a água fica onde? Fica no solo. Então é ele quem segura lá aquela água que é retirada, que é para a gente utilizar em várias coisas. Então o solo ele tem uma utilidade muito grande, infinita, e que a gente também tem que cuidar do solo. Muitas pessoas agridem o solo, por exemplo, quando as pessoas fazem aquelas retiradas do solo, né? Tem gente que as montanhas tira aquelas encostas e acaba prejudicando, porque quando vem as chuvas, há aquele desmoronamento medonho. Por quê? Porque o solo está frágil, ele está sem proteção alguma e aí acaba havendo os desmoronamentos, deslizamentos de terra. E também tem as pessoas que plantam. Você sabia que muitas pessoas plantam e cometem alguns erros? Por exemplo, quando termina seu plantio, que eles retiram o plantio, tem gente que toca fogo no solo, achando ele que vai trazer mais nutrientes para a terra, que a terra vai ficar mais fértil, né? Só que não, o solo vai ficando mais fraco, vai ficando mais pobre e a quantidade de alimentos que poderia triplicar, em vez disso ela faz diminuir, porque fica um solo pobre para plantio, né? Então, tem alguns cuidados, os solos ele precisa de cuidado, de nutrientes, de estar sempre sendo cuidado e renovado esse solo. Tanto na cidade quanto no campo, a água e o solo são recursos naturais fundamentais para a vida. Por isso, devemos utilizá-los de forma correta e responsável. O uso inadequado desses recursos causa sérios problemas à natureza e a toda a sociedade. Então, a gente tem que ter cuidado, tem que saber esse recurso natural com sabedoria, tanto a água quanto o solo, porque todos eles vão se desgastando, a água com o passar do tempo ele vai se acabando e aí
acabou-se, morreu. E você sabe que um solo pobre ele não produz, e sem água também ninguém produz nada, ninguém sobrevive, porque a água ela é necessária para tudo. Tudo mesmo, tudo que você come, tudo que você veste, tudo que você usa, foi utilizada a água para produzir aqueles produtos. Então, tanto a indústria, como o comércio, como a agricultura e como a sua casa necessita da água. E o solo, ele é um dos fatores mais importantes também, um dos recursos muito importantes, porque a natureza ela necessita do solo. Já pensou aquelas árvores bonitas, plantas, tudo em ser um solo pobre? Ele não produz. Então é preciso ter um cuidado. Olha aí, você sabia que o solo é formado da decomposição de rochas, de restos de plantas e animais pelo ar e pela água. Então o solo é feito disso aí, dessa composição toda. Então é necessário o quê? Que tenha o resto de rochas, plantas e animais, ar e água. Ele se torna um solo rico para produzir. Olha aí a plantação de alface. Você já viu alguma vez uma plantação de alface? Nunca viu? Tá bom de ver, experimentar para ver como é que é. Porque o solo ele é o que? Todo irrigado. Você vê que é um solo todo tratado. Tem componentes que foi colocado nesse solo. É um solo rico que produz. E aí está sendo usado o que? Dois recursos naturais, o solo e a água. Porque as plantas ela precisam de um solo rico em nutrientes e precisa da água para poder irrigar aquela plantação para ela ficar belíssima. Olha aqui as árvores. Essas árvores ela não existiriam se não existisse o solo e se não existisse água. A água ela fica onde? Lá no solo, no subsolo. E aí as plantas com as suas raízes profundas, elas fincadas no solo, elas vão até embaixo e conseguem retirar a água e os nutrientes que ela precisa, tudo do solo. A nossa vegetação. Todo lugar tem uma vegetação diferenciada, de acordo com o seu clima, com o solo. Então, cada estado modifica a sua vegetação. E vai depender de quê? Do solo que tem lá. Esse solo é que vai dar aquela vegetação bonita, verdinha, um solo rico. E a vegetação, e é o clima, e a mudança de clima, tudo isso é favorável para aquela vegetação. Olha aí, a alteração dos climas. E a alteração dos climas acontece por quê? Porque a natureza está sofrendo. O solo é um que demonstra muito. Que, por exemplo, quando há muito desmatamento, prejudica o quê? As chuvas. Fica menos chuvas, fica muito abafado, fica muito quente. E o solo que vai ficando cada vez mais pobre, sem água, e aí ele acaba rachando. Quando esse solo racha, é porque ele já não tem mais nenhum nutriente, já está sem vida, é um solo morto, e aí não tem água, não tem nada, não tem nutriente, ele está morrendo. E a culpa é de quem? Toda nossa, porque a gente não cuidou do recurso natural importante. O solo é um recurso natural importante, a água é um recurso natural muito importante. Olha aí a água, olha que coisa deliciosa essa visão, né? Você já pensou, você já esteve perto de algum rio? Ai, é tão delicioso aquele barulhinho do rio, e as plantas, né? Esse verde lindo, maravilhoso, mas só é possível por quê? Porque tem duas coisas aí, dois recursos naturais, o solo e a água. E o solo, perto da água, você vê como o solo ele é bem úmidozinho, e as plantas adoram essa umidade, e elas crescem forte, bonita, bem verdinha. Tem uma diferença muito grande. E aí fica com vocês um vídeo, tá ok? Falando sobre isso. A vida começou na água. Foi nela que surgiram os primeiros organismos que depois evoluíram por milhões e milhões de anos, dando origem a todas as espécies de plantas, animais, bactérias, insetos e tudo que é vivo que conhecemos. Mas sem água, nada sobrevive. A vida acaba, o planeta morre. Um ser humano necessita de 1,5 litro a 3 litros de água diariamente, apenas para permanecer vivo. Porém, o consumo não para por aí.
A Organização Mundial da Saúde aponta que uma pessoa gasta cerca de 50 litros de água potável para suas atividades diárias, como, por exemplo, na descarga sanitária, para tomar banho, lavar os alimentos e, claro, beber. De acordo com os dados, um brasileiro, em média, consome cerca de 187 litros de água potável. Um europeu consome 200 litros e um americano ou japonês, 350 litros. Parece muito para um único dia, e é. Enquanto isso, na África já existe falta de água potável. Um africano tem disponível apenas 20 litros desse recurso por dia. E cada vez mais temos menos água disponível no mundo. O planeta Terra poderia ser chamado de planeta água. 71% de toda a superfície do planeta é coberta por água. Então, como pode faltar água? É uma aparente abundância. Entretanto, de toda a água, cerca de 97,61% formam os oceanos e apenas 2,4% da água é doce, sendo somente 0,02% disponível em lagos e rios para abastecer as cidades e ser consumida. E ainda assim, uma grande parcela encontra-se poluída, piorando mais a situação. Hoje não nos damos conta quão importante é a água. Ela é um recurso fundamental para a manutenção da vida na Terra, estando disponível nos mais diferentes ambientes e também nos corpos dos seres vivos. Sua manutenção se dá por meio do ciclo da água, que é movimentado pela energia do Sol. O Sol aquece parte dos rios, lagos e oceanos que evaporam. Este vapor d'água formam as nuvens juntamente com a água da transpiração dos diversos seres vivos e a evapotranspiração das plantas. Quando chove, a água que penetra o solo e se acumula no subsolo, criando reservas subterrâneas chamados lençóis freáticos, que afloram, alimentando vários cursos d'água e novamente evaporam, dando continuidade a este ciclo. Parte da água que infiltra no solo contribui para a formação de nascentes. Já a água que cai no solo e não se infiltra, escoa superficialmente, formando os riachos e rios. Então, é a partir do lençol freático e por meio de uma rede de drenagem que das áreas mais altas para as mais baixas, a água escoa, concentrando em um único ponto, formando um rio principal. Todas estas áreas nas quais ocorre a infiltração e captação das águas são chamadas bacias hidrográficas, localizadas na superfície terrestre e separadas entre si. O grande problema é que o homem tem feito intervenções ao longo deste ciclo. O alto consumo de água faz com que a quantidade disponível para a evaporação diminua. E com o desmatamento, ainda perdemos grandes volumes de água vindas da evapotranspiração das florestas. Ao impermeabilizarmos o solo, diminuímos sua infiltração e perdemos em volume nos lençóis freáticos. Todas as mudanças e intervenções sofridas pelo ciclo da água influenciam de forma negativa na quantidade e na qualidade da água disponível para a manutenção da vida na Terra. Por fim, fica a pergunta: como explorar infinitamente um recurso que se mostra finito? Se não o conservarmos com os cuidados que a própria natureza nos exige, essa é a pergunta que vai nos calar. Espero que você tenha gostado da nossa aula de geografia. Nós falamos dos recursos naturais principal, né, que é a água e o solo, e a gente terminou com o vídeo falando sobre o recurso natural, que é a água, que é essencial à vida. Sem a água não existe vida. Então vamos aprender a economizar, né? Aquela torneira que fica ligada, derramando água, aquele chuveiro que você passa quase meia hora tomando banho debaixo do chuveiro, sem fazer nada, só pensando na vida. Vamos pensar na vida sem estar com a torneira ligada, né? O chuveiro ligado. E aí, quando você vai no banheiro, que você chega no banheiro da escola, o que é que você faz? Você vê a torneira ligada, você vai, entra, sai e deixa lá ligado? Não, faça a sua parte. Desliga a torneira, faz como eu chego às vezes na escola, tem uma torneira ligada, eu vou lá, desligo, eu vejo uma luz ligada, eu desligo, porque tudo isso é economia, se chama economia. A gente tem que aprender a economizar, né? Tem que aprender a economizar. E aí, os recursos naturais agradecem, viu? Espero que você tenha gostado da nossa videoaula. Um beijo cheio de saudade da tia Rose.